confuso para quem quer lucrar com criptomoedas, mas ainda não entende nada sobre o universo cripto, né? Aí você sabe que existe o Bitcoin, que é o mais conhecido, o mais utilizado. Aí você descobre que tem as altcoins, que são as outras criptomoedas. Mas aí você se depara com as stablecoins. Mas espera aí, stablecoins, moedas estáveis? O que é isso? O que são as stablecoins? Para que elas servem? Olha, as stablecoins podem ser o futuro daquilo que você conhece por dinheiro hoje. Olha só, antes de te contar tudo sobre stablecoins, eu quero te lembrar que a sua inscrição aqui no canal é muito importante para que a gente continue levando conhecimento do universo cripto para você. O like no vídeo também ajuda muito ao algoritmo identificar que esse é um conteúdo relevante. Se você está assistindo pelo Insta, Face, Cos TV, segue a gente. Bom, uma stablecoin tem todos os benefícios de um criptoativo e mais um plus que seria a estabilidade, porque ela geralmente vai ser atrelada a um ativo estável, como a moeda fiat ou ouro. Ou seja, são moedas descentralizadas, seguras, e elas contam com a criptografia e segurança da blockchain e ainda são atreladas a um ativo estável. Então elas têm toda aquela eficiência do mercado cripto e a estabilidade de uma moeda convencional. Essas moedas estáveis, elas se tornaram mais conhecidas, mais populares, né, em 2017. E de lá para cá, o aumento no uso dessas moedas já são mais de 340%. Mas por que 2017? É que no decorrer desse ano, em vários países, os bancos começaram a encerrar as contas de exchanges de criptomoedas. Foi quando os usuários começaram a usar as stablecoins, começaram a criar mais stablecoins para fugir disso, para não precisar vender os criptoativos e transformar eles na moeda fiat propriamente dita. Aí então eles conseguiam transacionar esse capital, né, esse volume de negociação. E a China, por exemplo, quando ela proibiu as exchanges no país, foi mais um impulso para que as stablecoins começassem a ser adotadas em massa pelos investidores, porque eles não queriam mais os problemas da moeda fiat, eles queriam as propriedades das criptomoedas com a estabilidade da moeda fiat. E aí o resultado foi a adaptação dos investidores a essa moeda estável e também das corretoras. Então isso acabou disseminando bastante o uso das stablecoins pelo mundo inteiro, porque eles conseguiam continuar negociando sem a necessidade de saques e depósitos em moeda fiat. E só para ter uma ideia, só o que tem de moeda fiat em circulação já está na casa dos 12 bilhões de dólares. Bom, mas de fato, o que é essa moeda estável e qual é a diferença dela para o Bitcoin? Bom, o Bitcoin, ele não é atrelado a nenhuma moeda fiat, a nenhum metal precioso, ele não é atrelado a nada, ele é independente. Ou seja, nenhuma intervenção do governo, nenhuma intervenção de órgãos reguladores. E ele tem alta volatilidade, né? Que é o que faz o trader ou o investidor ter lucro ou prejuízo. E é essa a diferença das stablecoins. Elas são estáveis, como o próprio nome já diz, né? Stablecoin. Tá, mas como é que funciona então para elas serem estáveis? Como a pessoa vai comprar e o preço dela não vai mudar? Isso porque elas são pareadas um para um. O que isso quer dizer? Que uma unidade de stablecoin vai ser sempre igual a uma unidade do ativo que ela está atrelado. Por exemplo, o dólar. Uma stablecoin, lastreada em dólar, vai valer sempre $1. Tudo sempre vai depender da programação dela, do sistema dela, porque as moedas, as criptomoedas, elas são sistemas, né? Elas são algoritmos. E para ela
ser uma stablecoin, como eu acabei de explicar, ela tem que ser estável, ela tem que valer sempre ali $1 ou ter uma oscilação de 0,2%, alguma coisa assim no máximo. E aí, quando acontece uma oscilação maior, ela perde essa característica de moeda estável. Porque se ela tem uma oscilação maior, tanto para cima quanto para baixo, então ela é uma moeda que oscila, então ela não está sendo estável. E isso já aconteceu com o Tether. Mas nem toda stablecoin é lastreada em dólar, né? Ela pode ser pareada em qualquer outro ativo, desde que seja numa proporção 1:1. Por exemplo, se a gente tivesse uma stablecoin pareada em real, ela sempre valeria R$1, independente da quantidade de compra e de venda. Opa, se a gente tivesse, nós temos o BRZ, que é uma stablecoin pareada em real. É o Brazilian Digital Token. Ele é pareado 1:1 com o real. Então, do mesmo exemplo que eu dei de uma moeda lastreada em dólar, vai ser para BRZ. A diferença é que ela é lastreada em real e as oscilações dela vão ser as oscilações do real também. Então, um BRZ sempre vai valer R$1. E o que garante esse nível de pareamento é o sistema, é o algoritmo, é como ela foi desenhada. Se o algoritmo consegue equilibrar, ela sempre vai ter esse valor com uma oscilação mínima, vai ser uma micro oscilação aí de menos de 1 centavo. O sistema dela vai o tempo todo tentar equilibrar. Sabe aquelas balanças que tem os dois pratos assim? Então, aqui tá o token e aqui tá a moeda em que ela é atrelada. Vamos dizer que é o real aqui e o BRZ aqui. Tem mais compra, vai ter que dar uma modificada ali no que tem em custódia de real. E assim vai indo para ela ficar o mais equilibrado possível. Tá, você entendeu isso, tudo certo, mas eu quero investir em criptomoedas porque eu quero lucro. Para que me serve uma moeda que ela é estável? Uma moeda que vai valer sempre R$1, uma moeda que vai valer sempre $1. Qual é a utilidade disso? E essa pergunta, ela é muito fácil de ser respondida, porque essa moeda, ela vai funcionar como um hedge. Agora piorou, né? O hedge, basicamente, ele é um instrumento de operações financeiras e de câmbio que vai proteger essas operações. E quando eu falo de proteção, é em relação à volatilidade. Por exemplo, quem compra Bitcoin com USDT, é que eu vou chamar de USDT. Então, o Bitcoin no par USDT, que é o Tether, pareado ao dólar, então o Tether sempre vai valer $1, vai ficar como? Eu fui, coloquei o dinheiro lá na corretora, comprei o USDT. Então, eu tenho lá X USDT, X dólares digitais, tá? E eu quero comprar Bitcoin. Aí eu vou comprar o BTC no par USDT. E aí eu vou pagar com esse token. Beleza, tudo certo. Aí dentro da minha estratégia, eu vejo que o Bitcoin começa a cair. Então eu vendo ele para dólar digital. E lá o meu capital vai estar protegido dessa volatilidade. E falando em oscilação e proteção, as moedas estáveis também vão servir para proteção de capital, para proteção de patrimônio. E não só no caso de vender Bitcoin ou outras criptomoedas. Para aquelas pessoas que querem continuar no real, que querem continuar no dólar, elas conseguem ter toda a segurança do digital, toda a segurança das criptomoedas, toda a segurança da blockchain. Então as moedas estáveis, elas vão proteger dessa instabilidade, ainda mais agora, né, que no Brasil, eu não sei se vocês conhecem esse país, que teve um dos piores desempenhos com a sua moeda, né, no ano de 2020, durante a crise do Covid. Então seria essa uma boa saída para a proteção de patrimônio.
Mas tá, beleza. Aí uma stablecoin vai valer $1, uma stablecoin vai valer R$1, isso entendemos, eu espero. Então, como se cria? Tem 3 tipos diferentes de stablecoins, ou seja, tem 3 sistemas diferentes. Tem esse tipo de sistema que uma moeda fiat ou um metal precioso vai fazer o pareamento 1 para 1. Tem as stablecoins pareadas em outras criptomoedas e tem as stablecoins sem garantia. Que? Sem garantia? Exatamente. As stablecoins sem garantias, elas são pareadas no próprio código, no próprio protocolo. Então, é o próprio sistema que faz esse pareamento automático. Tá, só que aí vem uma questão importante que é qual escolher. E mais uma vez, isso vai depender dos seus objetivos e do que você pretende com essa moeda. O que você preza mais para levar mais em consideração. Para mim, a stablecoin perfeita teriam 5 características. A primeira delas é a transparência. E quando eu falo de transparência, eu quero falar mesmo sobre o sistema. Ele é um sistema centralizado ou descentralizado, por exemplo. E aí vem o mecanismo, que também está um pouco ligado com a transparência. Mas o mecanismo é como esse sistema faz esse equilíbrio, né? Quais são as metodologias, quais são os processos que ele adota para chegar nesse nível de pareamento. Muito importante é a auditoria. Quando você escolhe a stablecoin, você tem o direito de auditar ela ou não? Como funciona a auditoria dessa moeda especificamente? Tem o fallback. O que é isso, meu Deus? Fallback é em relação às falhas. Qual é a garantia, em caso de falha no sistema dela, que você vai ter para retirar os seus fundos? Que garantia essa moeda te dá à prova de falhas? E por último, mas não menos importante, a escalabilidade. Qual é o grau de escalabilidade que essa moeda tem? Se tiver uma compra em massa, até que nível ela pode chegar? Até que nível ela consegue subir? Ela consegue suprir a necessidade de uma demanda enorme sem ter um crash? Quem já está dentro do universo cripto provavelmente já ouviu falar na Tether ou já utiliza a Tether, né, nas suas transações. E ela é a moeda mais conhecida, ela é a moeda mais popular, ela é lastreada em dólar, ela foi criada em 2015 e hoje ela está em praticamente todas as exchanges e o nível de uso dela é de 90% entre todas as stablecoins. E o token da Tether é o USDT. E a proposta dele é clara, que cada token valha $1. Então, para cada token USDT, existe $1 em custódia garantindo esse valor. E a capitalização da USDT hoje é em torno de $10 bilhões. Tá, mas e o real? Temos também. Como eu mencionei no início do vídeo, nós temos o BRZ. É uma stablecoin pareada em real. Então, um BRZ vale R$1. Vamos entrar no site deles para ficar mais fácil. Bom, então aqui é o site deles, brztoken.io. Aqui tem todas as informações sobre esse token. Acesse exchanges internacionais, negocie ativos digitais de forma estável e segura. Um BRZ é igual a R$1. Aqui a parte de compra e troca, né? Aonde vocês conseguem trocar, por exemplo, por USDT. Vai mostrar as exchanges. Aqui fala sobre as características dele, né? Aqui explica como a estabilidade vai ser mantida. Aqui é importante que fala especificamente sobre as reservas serem maiores ou iguais à quantidade de token, porque se tiver uma oscilação, ele tem que ser pareado não só 1 para 1, mas 2 para 1, por exemplo, se tiver uma queda no real, para ficar os dois iguais, né? Para ficar sempre zerada a conta. Tecnologia blockchain, então tem toda a segurança da blockchain. A maioria delas são desenvolvidas no token ERC20 da Ethereum.
Aqui fala sobre a verificação, né, de segurança desses smart contratos. Aqui a parte de transparência, né, sobre a criação de novos tokens e as reservas, que é aquela parte de auditoria. E a parte de negociação, né, que ele pode ser negociado em múltiplas plataformas. Aqui eles vão fazer um apanhado geral, né, das melhores características, de onde esse token pode ser usado, acesso a plataformas internacionais, abertura ao mercado brasileiro, né, os investidores estrangeiros que querem investir aqui no Brasil, oportunidade de trading, hedge, que eu comentei. Aqui eu achei legal que eles colocaram até um infográfico, né, o comprador tem a moeda Fiat, passa pela exchange, a Fiat passa pelo Reserve Managers e aí retorna ao administrador, né, que vai emitir o token BRZ e esse BRZ vai voltar para o comprador. Então troca o real pelo BRZ, é esse o caminho que ele faz. Prova de fundos, que aqui faz parte da auditoria. Então aqui vai ter um documentinho, né, para ler sobre isso. Transparência, status de reserva, 122%, volume de transações, quantas carteiras eles têm, os tokens da carteira de tesouraria, tokens em circulação e os ativos em reserva. São 96 milhões de reais em reserva para poder sustentar esse token. Aí tem também a composição dessa reserva, né, como são distribuídos, é real, reservas em moeda estrangeira e reservas em criptoativos. Aí tem a parte de contato, até pelo próprio site dá para enviar uma mensagem. E esse foi o review, digamos assim, da BRZ, o real digital. E aí tem aqueles tokens lastreados em ouro, PAX Gold, o PAXG. Só para ter uma noção de capitalização, é em torno de 68 bilhões de dólares. E o volume negociado dele é de 2 bilhões. Cada token vai ser o equivalente a 1 grama de ouro físico. Tem o site do CoinMarketCap e aqui está mostrando a PAX Gold. Tem todas as informações aqui no CoinMarketCap. Tem aqui o volume negociado em 24 horas, a capitalização de mercado. E aí se a gente clicar aqui em site, a gente vai direto para o site da PAX Gold. Vamos ver o que eles dizem aqui para nós. Um token digital apoiado por ouro físico. Exatamente isso. Aqui vai explicar tudo sobre isso, o white paper, tudo sobre ele tá aqui nesse documento. Através de comparativos, eles mostram o porquê esse ativo, essa stablecoin é relevante e também incluindo aí na parte da transparência, eles mostram no próprio site os parceiros da PAX. E a criação desses tokens nesse tipo de sistema, que são lastreados, né, em uma moeda ou em um metal precioso, eles têm as vantagens e desvantagens, como qualquer outro. A maior vantagem é que ele é relativamente simples. A partir do momento que se cria um token vinculado a uma conta bancária, a um cofre, a algum valor de reserva, tem-se uma moeda estável lastreada em X ativos sob custódia. Porém, a maior desvantagem é que geralmente são centralizados. E a gente sabe que tudo que é centralizado vai acabar deixando a gente na mão dos donos dessas empresas. Então, uma opinião própria é que tudo que é descentralizado é melhor. Mas não quer dizer que sejam moedas ruins. O lado ruim é que a gente acaba tendo que se curvar para as decisões dos proprietários das moedas, né? E aí já é uma vantagem das stablecoins pareadas em criptomoedas, né? Porque elas são descentralizadas, elas não têm um órgão regulador, elas não têm um dono. Mas se as criptomoedas são tão voláteis, como é que funciona a criação de uma moeda estável com lastro em criptomoedas? É aí que vem a desvantagem, que são sistemas muito complexos. E quanto mais complexo é o sistema, mais propenso à falha ele é. E é aí que vem a grande sacada,
Porque quando uma stablecoin é pareada em criptomoedas, a diferença está justamente nesse mecanismo de pareamento, na proporção. Enquanto uma stablecoin pareada em dólar tem a proporção de 1:1, uma stablecoin pareada em criptomoedas vai ter que ter 2:1, 3:1 para garantir a oscilação e a estabilidade. Porque a criptomoeda vai oscilar e a stablecoin vai ter que se manter estável. E a parte complexa vem agora. A gente tem aí a DAI, que é uma stablecoin que usa o Ether da plataforma Ethereum como garantia. Então ela é um exemplo de stablecoin descentralizada, o dólar digital descentralizado. Mas como é feita essa garantia? Porque a gente sabe que o Ether é uma criptomoeda que também tem uma volatilidade bem alta. Então como é que o Ether vai deixar essa stablecoin estabilizada? Bom, digamos que eu comprei Ether agora. Eu deixo ele lá no pool e recebo uma quantidade de DAI. Aí se o Ether vir a cair, eu uso essa quantidade de DAI para comprar mais Ether e deixar mais esse novo que eu comprei guardado lá também. É como se fosse uma poupança de Ether que vai me render DAIs. E isso é o que faz com que a quantia de DAI aumente no mercado, e quando essa moeda volta para o sistema, ela é queimada. E isso tudo já está previsto no protocolo. Essa queima, essa exclusão dessas moedas que retornam ao sistema, ela já é programada, ela já é feita de forma automática. E é isso que torna essa estabilidade possível. Tá, mas como um DAI vale $1 e não um Ether? Simples. O Ether é a garantia. O Ether é o que está custodiado, garantindo o valor. Mas o preço dela, ele está configurado para se parear ao dólar e não para se parear ao preço do Ether. Porque senão ela seria tão volátil quanto, ela seria como um fork do Ether. Mas é claro que a DAI precisava de um vídeo só para ela não é só isso. Isso é um resumo do resumo do resumo do resumo. A gente vai trazer aí nos próximos dias um vídeo sobre a DAI e a MakerDAO, que é a criadora dela, e todas as possibilidades que eles trazem para o mercado cripto. Tá, mas espera aí, foi falado da stablecoin lastreada em dólar, lastreada em ouro, lastreada em outras criptomoedas, mas e aquela terceira, que é uma stablecoin sem garantias? Essa vem agora. Não tem moeda fiat, não tem metais, não tem outras criptomoedas. O que garante a estabilidade é o próprio protocolo, é a própria programação dela. Esse sistema, ele automaticamente expande e retrai. Então, se tem muita procura, se tem muita demanda, o que acontece? Ele vai expandir, ele vai tornar a oferta maior, ele vai disponibilizar automaticamente mais moedas para negociação. E se a demanda cai, a oferta cai também, ele se retrai automaticamente. E esse é o equilíbrio automático de uma moeda estável descentralizada com a segurança da blockchain. A gente tem aí a Basis e a Carbon nesses modelos, né? A melhor parte dessas moedas é que elas são descentralizadas. Mas a parte negativa é que elas dependem exclusivamente do sistema, exclusivamente do algoritmo. Então, isso abre mais para falhas sistêmicas. Sem falar que ela é uma moeda que demanda um crescimento contínuo. Precisa de ter sempre mais pessoas entrando para que essa roda continue girando, para esse sistema continuar no ar e ela continuar com essas propriedades estáveis mesmo. Lembra que eu falei dos 5 pontos para analisar uma stablecoin? A essa altura já deve ter percebido, né, que nenhuma delas
vai ter os 5. O que tem na moeda lastreada em dólar não vai ter na moeda descentralizada que usa o próprio sistema. O que tem nessa moeda do próprio sistema não vai ter na que é lastreada em outras criptomoedas e assim por diante. Sempre vai faltar alguma coisa. Nunca vai ter os 5 pontos em uma só. Ou ela vai ser centralizada, ou ela vai ter algum problema com auditoria, ou ela vai depender exclusivamente do código. E isso pelo simples fato de não existir uma stablecoin perfeita, né? Não existe ainda uma stablecoin que compreenda nela esses 5 pontos. Porque nas stablecoins garantidas por Fiat, quais são os maiores problemas dentro desses pontos? Quais são os pontos que elas não atendem muito bem, de maneira bem satisfatória? O primeiro ponto é que ela é centralizada. O segundo ponto é a parte de auditoria, que tem que ser feito por terceiros. Não são todos os usuários que podem fazer. Esse terceirizado já agrega um pouquinho de custo. E por fim, a transparência. Porque se você não pode auditar, se você não pode conferir, se você depende de uma empresa terceirizada, é o que eles estão te dizendo e pronto. Você não tem como ir a fundo para ver se aquilo é real mesmo. Já nas stablecoins garantidas por criptomoedas, o único risco é daquele segundo ativo, né? É daquele ativo que ela tá atrelada, de acontecer alguma coisa inesperada, alguma coisa fora do comum e mudar as características dela. E nas stablecoins sem garantia, não é nem o fato dela não ter uma outra garantia ali por trás, porque se o algoritmo for muito bem desenvolvido, provavelmente não vai ter problemas futuros. Mas o que me incomoda nesse tipo de stablecoin é o fato de demandar um crescimento contínuo. Tem que sempre mais investidores estarem comprando ela para ela não entrar em crash. Essa é uma característica muito marcante de esquema Ponzi. Um esquema Ponzi, para ele se manter, tem que estar entrando mais pessoas para pagar aqueles. Então, no caso, em uma moeda assim, eu não acredito que a garantia seja o próprio sistema. Porque a garantia está sendo o dinheiro dos outros investidores. Mas essa é uma opinião pessoal. É como eu vejo esse tipo de stablecoin. Bom, a tecnologia não para e ela é muito rápida. Então eu acredito que logo a gente vai ter sim a stablecoin perfeita, que atenda todos esses requisitos, que tenha esses 5 pontos. A DAI, na minha opinião, está muito próxima disso. Então, o que eu digo para você é que escolha a melhor conforme os seus objetivos. Veja desses 5 pontos, quais são os mais importantes para você que essa stablecoin deva atender. E elas são muito úteis. Elas são muito úteis para envios quando você não quer pagar um TED, um DOC, quando você não quer ser rastreado pela Receita Federal. Aí você usa as stablecoins para enviar dinheiro para corretoras, né, de uma corretora para outra, para carteiras pessoais, enfim, para qualquer tipo de transação que você desejar. E sem falar que as stablecoins são uma opção ótima contra a inflação, porque a economia mundial está impactada. As moedas fiduciárias, elas estão desvalorizadas, sendo o nosso real uma das piores de 2020, né? E as criptomoedas em geral mostram uma proteção maior, mostram uma segurança maior, porque elas tendem a sempre valorizar. Só que para quem quer a segurança das criptomoedas, quer todas as características das criptomoedas, mas quer continuar de alguma forma com o valor que tem em moeda fiat, as stablecoins são com certeza a melhor opção. Se você quer só proteção de capital, então além de poder enviar de uma carteira para outra com taxas muito menores, você ainda pode custodiar elas sozinho. Então você não precisa do banco, você não precisa depender de horário bancário, bom humor de gerente, tarifas mensais. Então você ainda pode ser o seu próprio banco,
com controle total do seu dinheiro. E o melhor, né? Na hora que quiser, no momento que achar melhor e ainda contando com toda a transparência e segurança da blockchain. Mas nem tudo precisa ser tão parado, né? Também dá para fazer trade com as stablecoins, principalmente com aquelas lastreadas em dólar, porque a cotação dela, ela é estável no dólar. Só que se trocar de par, por exemplo, o dólar no par real, e dá para fazer trades e pegar essas oscilações também. Só que, claro, se for comparar com o Bitcoin, com qualquer outra criptomoeda, a volatilidade é muito menor, né? Então os lucros, eles são micros, são pequenos lucros. Mas para reserva de patrimônio, quem comprou stablecoin lastreada em dólar para proteção de patrimônio no ano passado, por exemplo, vê hoje o quê? Valorização do seu patrimônio perante o real. Isso eu digo de brasileiros, né? Que tem o patrimônio protegido por dólar digital. Vai muito além do que tu deixar $1 milhão, né? 5 milhões e alguma coisa de reais no banco. Ele vai se desvalorizar. Mas quando você deixa em dólar, principalmente em dólar digital, que você não está propenso aos bancos, a história já muda completamente para você. É claro que se tivesse deixado em Bitcoin do ano passado para cá, né, o teu $1 milhão seria o quê? 2 milhões e alguma coisa? Com certeza. Mas cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu modo de agir no mercado. Então quem é mais conservador vai optar por correr menos risco. Então, nesse caso, stablecoins. Então se inscreve no canal, segue a gente no Insta, no Face, na Costa TV, dá like aqui nesse vídeo. A gente sempre tem bastante conteúdo sobre objetivos e estratégias no mundo cripto. Muito obrigada e até mais!